Oi, pessoal. Quem de vocês acha que isso aqui, nesses dias aqui, foi uma festa? Foi uma festa, né? A gente trabalhou muito, mas foi uma festa. Quanto mais eu leio os evangelhos, mais eu vejo como Jesus gostava de festa. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro milagre que ele fez foi numa festa de casamento, onde se conclui que Jesus gostava de festa e gostava de casamento também, né? E vocês vão ver lá no final do Evangelho de João, quando os discípulos resolvem pescar, e daí de repente ele está lá, ele manda jogar a rede para a direita, eles pegam os peixes, aí ele reúne a turma e fala, já tinha pão pronto, já tinha um fogo aceso, etc. Quer dizer, ele estava compartilhando uma refeição com os discípulos, né? Eu tive uma paciente, uma senhora da Igreja Cristã do Brasil, e ela falando mal da igreja dela, falou, essa igreja, toda vez, qualquer comemoração que tem na igreja, é aquele monte de comida, tá louco, gente, eu saio engorda, a igreja tá errada. Aí eu falei, você lê a Bíblia? Enrolou, né, porque não é Bíblia, né? Eu falei, então você olha na Bíblia, estuda os evangelhos, você pode ver que sempre que Jesus queria ensinar uma coisa muito importante, era durante a comida que ele fazia. O Senhor gostava de festa, gostava de beleza farta também, e toda comemoração era uma festa também, né? E hoje eu quero falar de uma festa muito, muito antiga. Eu chamo isso aqui da primeira Santa Ceia que a Bíblia fala. Porque se vocês olharem no Velho Testamento, tudo aponta para Jesus. Então eu vou pegar para vocês em Êxodo, capítulo 11, né? Como é que tá, gente? Nossa, perdi. Isso aqui. Então disse o Senhor, é capítulo 12 de Êxodo. Eu vou pôr o contexto para vocês. O povo de Israel estava escravo no Egito, e Deus mandou Moisés ir lá libertar esse povo do Egito. E o faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó para não deixar eles irem. E o Senhor falou, não, porque eu vou endurecer porque eu vou ser glorificado no Egito, né? E cada vez que eles pediam para deixar o povo ir, né? O faraó dizia não. E aí Deus mandava uma praga, até que foram 10 pragas, mas a última praga foi a pior de todas, né? Porque aí o Senhor falou, olha, agora essa 10ª praga, ele que vai tocar vocês daqui. Vai ser tão dolorosa porque essa praga ia mexer com o próprio faraó, né? Ele falou, olha, vai ser a morte dos primogênitos. Todo primogênito de gente ou de animal, todo primogênito vai morrer nessa noite. Vai vir uma praga matar todos os primogênitos. E aí, como é que o povo de Israel estava livre? Aí é que ele diz assim, olha, vocês, cada família vai matar um cordeiro puro, sem mácula, vai matar as coisas. Se for uma família pequena, vai repartir com outra família pequena, porque não pode sobrar. É um cordeiro inteiro. Aí vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão pintar as portas das casas de vocês. Quando o anjo exterminador passar, para ferir os primogênitos, onde tiver as marcas do sangue do cordeiro, não vai haver praga. Vocês vão estar protegidos pelo sangue do cordeiro. Então,
eu falo que essa foi a primeira Santa Ceia, porque aí ele diz o seguinte: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um conseguir comer, e por aí vocês calculam quanto gastem para o cordeiro, né? O cordeiro será sem defesa, sem defeito, macho de 1 ano, e vocês podem tomar um cordeiro ou um cabrito, né? E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento e congregação de Israel vai imolá-lo no início da noite, no fim da tarde. Olha, vocês estão notando que ele já está falando da morte de Jesus, né? Quando fala do cordeiro. E tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pão sem fermento e ervas amargas a comerão. E comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que ficar por aí pela manhã, queimaram-eis. Interessante isso, né? Ele já mostra o sacrifício de Jesus que ia ser no futuro. Esse cordeiro sem defeito, sem mácula, que ia ser morto no fim da tarde, como ele diz aqui, né? Mas aí eu queria ver com vocês quem é que tinha direito a essa Santa Ceia. Essa foi a primeira Santa Ceia da Bíblia, né? Então, quem é que tinha direito? Primeiro, só pode participar dessa festa da Santa Ceia quem tiver as marcas do sangue do Cordeiro. Quem tiver as marcas do Cordeiro. Mas tem mais uma coisa aqui também. Ele diz assim, no versículo 11: desta maneira vocês vão comer casaco, ombros cingidos, quer dizer, já com roupa contra o frio, né? Sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. O que era aquilo? Naquela noite estava sendo inaugurada uma nação peregrina. O povo de Deus está sempre comendo apressadamente porque está sempre em viagem. Somos uma nação peregrina. Então eles tinham que comer de pé, apressadamente, já com a mochila nas costas, com a cajado aqui, porque a viagem era longa. A nossa viagem também é longa e é bom a gente comer já pronto para viajar. Temos que estar pronto para a viagem, né? Então, para quem é a Santa Ceia? Para quem tem as marcas do sangue do Cordeiro, para quem é peregrino nessa terra. Quem está acomodado lá no banco da igreja não está fazendo nada, não é para ele. A festa da Santa Ceia não é para ele. A Santa Ceia é para um povo peregrino. Outra coisa, naquela noite, naquela festa, estava sendo inaugurada a nação Israel. Eles falam que Israel nasceu em 1946. Não foi não. Israel nasceu naquela noite. A nação Israel nasceu naquela noite. E quem é o povo de Deus que estava indo? É um povo que antes foi escravo. Um povo que foi escravo no Egito e que agora era um povo livre. Então, para quem é a ceia, então? Para um povo peregrino, para um povo que tem as marcas do sangue do Cordeiro, e para um povo que já foi escravo e que agora é uma nação. Então,
Quem de vocês aqui lembra do tempo que foi escravo do pecado lá fora, escravo de um monte de coisa que o Senhor chamou e trouxe para cá? Esse é o Israel de Deus hoje. Então, vamos lembrar. Marcas do sangue do Cordeiro, nação peregrina, lembrar que foram escravos, estão deixando a escravidão naquela noite. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso como igreja, que um dia nós somos escravos, que nós temos a marca de Cristo em nós. Eu lembro do meu sobrinho neto pequenininho que cantava isso: eu tenho a marca de Cristo em mim. Então, nós temos que ter a marca de Cristo em nós. Nós antes somos escravos e somos uma nação peregrina. Ninguém está aqui para ficar sentado no banco da igreja ali, ó, braço cruzado, assistindo. Jesus até põe defeito, né? Não gostei desse sermão. E não gostei da cara desse pregador aí. E não gostei desses caras aqui do meu lado. Ei, esse cara aqui peidou aqui do meu lado, credo, que cara sem educação. E essa dona aqui fica falando. Vamos lembrar de quem a gente era antes. E se a gente ainda está sendo, o Senhor está nos convidando agora, a quem ainda não é uma nação peregrina, quem ainda não deixou de ser escravo, que hoje deixe de ser escravo, que entregue a sua vida a Cristo, para que você tenha na sua vida as marcas do sangue do Cordeiro, para que você saiba que você é um povo peregrino, apressado, que come de pé e indo em caminho de Canaã, em caminho de Jerusalém, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma das coisas que há tantos anos a gente serve junto com vocês aqui, né? E aqui sempre no meu coração é uma igreja referencial. Então, conheci o pastor Guto logo no início do ministério dele, lá em Jardim Ipanema, onde eu trouxe meus filhos, minha família, e a gente veio servir ao Senhor com ele aqui. Então, o que eu sempre, aonde eu vou, mês que vem eu vou estar lá em Pernambuco, no PES, e uma da igreja aqui, sempre eu cito no meio das pessoas que vocês aqui são um exemplo de igreja missionária, igreja que aonde a gente sempre, desde o início do pastor, a gente vê vocês trabalhando, vê o fruto dos frutos. Eu lembro da sua filha, né? Eu lembro da imagem dela, um pouquinho de gente pintando a unha das crianças numa mesinha. Hoje uma moça, né? Já profissional, já mãe. Então você vê gerações e gerações que aprenderam o quê? A servir. Então parabéns, pastor, parabéns pela sua igreja, parabéns cada um aqui desse legado que vocês fazem, porque isso é o reino de Deus. Isso é estar pronto para receber e trazer e estar sempre pronto a que vocês não parem. Então isso aqui não pode parar vocês. Tem que continuar trabalhando, continuar servindo e continuar. Não tem, porque o reino de Deus precisa de pessoas que estejam todos envolvidos. E o envolvimento às vezes não é na palavra, às vezes não é na música, às vezes não é uma coisa que às vezes está tipo assim, todo mundo está vendo, mas às vezes é da irmã que lava a louça, da irmã que lava o banheiro, os jovens que foram limpar ali o banheiro para ter mais acessibilidade. Então isso é Deus tem se alegrado em igrejas e pessoas que têm esse compromisso de estarem prontos com suas vestimentas para servir a sua igreja, ao próximo, ao local, e não ficar procurando, como diz a doutora, ficar procurando, eu estou hoje aqui, mas aqui me aborreceu, eu vou para outro lugar. Não, filho, você vai ficar caminhando, você vai sempre vai encontrar problemas. Então, parabéns à igreja aqui, como ela desde o início está alicerçada, e parabéns mesmo, e eu fico muito feliz, que cada vez que eu chego aqui, eu fico mais feliz, porque é mais gente que aprendeu a trabalhar como pastor e seguindo os passos de Cristo. Amém.
Faltou uma coisa que eu esqueci de falar ainda também. Vocês notaram que a família pequena, eles pegavam o cordeiro, eles tinham que chamar o vizinho para comer com eles. Significa o seguinte, eles tinham que ter comunhão entre eles também. Então, o povo de Deus tem que aprender a repartir com o vizinho também. Bem, eu diria que tem lugar para mais gente. Então, nossa igreja é aberta, né? E a gente, quem chega, já chega nesse movimento, né? De trabalhar junto, de fazer junto, né? E a gente aprende na igreja que ainda assim, não somos nada. Somos miseráveis, pobres, cegos e nus e dependemos desse Deus tão poderoso, que apesar de nós, faz tanta coisa bonita que a gente está vendo aqui, e tudo é Ele, tudo é a glória dEle, a graça dEle sobre nossa vida. Então, até as nossas boas ações, elas são contaminadas pelos nossos pecados, mas só são aceitas por causa desse sangue que marca a nossa vida, que nos purifica, que o Senhor aceita como um aroma suave. Então, tudo que você fizer aqui é para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Então, faça com excelência, com dedicação, né? E não fique sentado no banco da igreja. E eu tenho a alegria de dizer que minha igreja aqui, Rancho, eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu não precisei nem reunir a equipe dessa vez, porque não deu tempo. Mas todo mundo já sabia o que fazer. Então, as coisas acontecem porque cada um se compromete, se dedica, né? E a gente sabe o quanto isso é especial, né? Levou anos para construir isso, mas hoje a gente glorifica a Deus porque todo mundo já entendeu o seu papel, né? E ninguém precisa de confete aqui, porque a glória é de Deus, né?